Ok, pessoal. Então, boa noite. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todas e a todos, agradecer a presença. Nós estamos dando início oficialmente, né, à conferência de abertura do primeiro colóquio do programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nós temos aqui a honra de receber o professor Cláudio Henrique de Moraes Batalha, da Unicamp, e a conferência vai ser os rumos da avaliação para a área de História da CAPES, que certamente é um assunto bastante quente, né, principalmente por conta dos eventos. Nós estamos num ano aí de avaliação, né, da quadrienal, e também por conta dos eventos recentes que a gente tem vivenciado, que levaram a gente aí a fazer uma reunião, né, dos coordenadores do fórum, mas isso a gente vai ter oportunidade de abordar. E, enfim, em nome do programa, eu quero saudar e agradecer a presença do professor Cláudio Batalha e já lhe passar, então, imediatamente a palavra, professor. Muito obrigado. Sou eu, boa noite. Sou eu que agradeço o convite. As circunstâncias não são as mais felizes, infelizmente, mas, enfim, a gente tem que ir tocando assim mesmo. Né? Circunstância, eu digo, da questão da avaliação, do momento da avaliação. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Agora parece tudo menos do que... Bom, vocês estão vendo a tela? Estamos vendo. Então, bom, vamos lá. Bom, eu tinha preparado essa, inclusive porque houve uma mudança de data e eu também me confundi com as datas. Coitado do Luiz, eu mandei uma mensagem para ele, não é hoje, isso foi em julho, sei lá quando foi. Então eu estava com a apresentação já praticamente pronta, só que eu tive que adequar aos últimos acontecimentos. Então, como vocês devem saber, na semana passada, na quarta, final da tarde, circulou a notícia de que tinha sido concedida uma liminar pela Justiça Federal a um pedido, a uma ação movida por dois procuradores do Ministério Público Federal, solicitando a interrupção do processo de avaliação, a suspensão do processo de avaliação. Sob a alegação, o argumento jurídico que fundamentava essa ação, que fundamenta essa ação, ela está em andamento, é o da questão da anterioridade, que fundamentalmente quer dizer o seguinte, que nenhuma lei pode ter efeito retroativo, ou seja, nenhuma norma pode ter efeito retroativo, e o que eles alegavam, fundamentalmente, é que a avaliação não estava pronta no início do quadriênio, que a avaliação só estava pronta bem mais à frente, quando as fichas, inclusive, das diversas áreas foram publicadas, a ficha de avaliação. Então, um dos aspectos é exatamente esse, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer, então, em virtude dessa ação, a CAPES suspendeu a avaliação, o juiz concedeu 30 dias para que a CAPES respondesse uma série de questionamentos, e, a partir daí, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Né? Em suma, é isso. Não há como garantir que se vá retomar essa avaliação nos termos em que está, ou se vai haver alguma decisão no sentido de dizer, não, vocês não podem usar
o que foi estabelecido, vocês têm que usar o que foi feito na quadrienal passada, que significa, em termos práticos, zerar a avaliação toda. Então, esse é um dos aspectos iniciais da minha fala. Quer dizer, nós vivemos um momento da absoluta imprevisibilidade. Né? Isso me lembra, inclusive, o título de um livro do John Kenneth Galbraith, um economista, que era um livro sobre pensamento econômico, sobre história do pensamento econômico, cujo título é um livro final dos anos 70, início dos anos 80, por aí, do século passado, cujo título era A Era da Incerteza. A Era da Incerteza é certamente o que a gente vive. Então, nós não sabemos o que vai acontecer com a avaliação. Em contraposição ao que dizem esses procuradores que entraram com a ação, eu diria que há dois aspectos disso. De um lado, eles não sabem como funciona a avaliação, né? Isso, evidentemente. Porque o que é cobrado na avaliação, o coordenador de programa e os colegas que compõem o programa de pós-graduação conhecem desde o início da quadrienal. Isso não tem mudado substancialmente de uma quadrienal para outra. Quer dizer, o que é cobrado são dados sobre aspectos da infraestrutura, de bibliotecas, de laboratórios, de salas de aula, de salas de estudo, etc., no programa, aspectos relativos ao perfil do programa em termos das linhas de pesquisa em que ele se divide, as áreas de concentração, aspectos relacionados ao corpo docente, particularmente aos docentes permanentes, né, com relação à carga horária, com relação à dedicação, se a dedicação é exclusiva, se não é, com relação à produção, com relação, e ainda cobranças relacionadas, demandas relacionadas ao corpo discente e aos egressos. Esses, fundamentalmente, são os aspectos que costumam ser cobrados nas avaliações. Além disso, aspectos que ganharam um pouco de maior ênfase nessa última ficha, mas que já eram cobrados anteriormente, como a inserção social do programa e o grau de regionalização ou internacionalização, ou ambos, que o programa tem. Então, nesse aspecto, há uma clara confusão por parte de quem move essa ação entre o que seriam indicadores, né, que é o que são esses dados todos que eu mencionei, são cobrados e que variam pouco de uma quadrienal para outra, e um outro aspecto que são os critérios. Quer dizer, que esses critérios vão depender, ainda que as cobranças sejam as mesmas, o desenho que a ficha adquire, que a ficha de avaliação adquire, tem a ver com os critérios, inclusive com os critérios definidos por cada área. Né? Há uma ficha comum para todos os programas, porém, a interpretação da ficha, o esmiuçamento dela, como determinadas questões vão ser pesadas, que peso terão, vão variar de área para área, e isso é um processo relativamente árduo de trabalho, e no caso da nossa área, isso foi amplamente discutido com o Fórum de Coordenadores de pós-graduação, né, desde
desde que a ficha ficou pronta, e mesmo antes disso, desde o início da nossa coordenação, nós tivemos uma primeira reunião com o fórum, nós tomamos posse em abril, abril de 2018, já em maio, se eu não me engano, de 2018, houve uma primeira reunião com o fórum, e a partir daí, em todas as reuniões com o fórum, a coordenação de área estava presente e foi apresentando o que vinha sendo feito, apresentando e discutindo com o fórum o que vinha sendo feito na cápsula, as discussões que estavam em andamento, e toda a parte do detalhamento da ficha, isso foi discutido com fóruns coordenadores. Portanto, isso é um trabalho coletivo das áreas, isso não é uma particularidade da área de história, isso acontece também com outras áreas. Bom, mas deixando de lado um pouco a questão do processo em si, nós temos também, é claro que a gente tem que pensar nisso num quadro mais amplo dessa imprevisibilidade, que é o quadro político que nós vivemos, em que há um processo, eu diria, sistemático de desmonte, de minar o papel regulatório do Estado. E constantes ameaças àquelas instituições que, de alguma forma, exercem esse papel regulatório. Quer dizer, a pós-graduação tem o perfil que tem, porque ela é uma pós-graduação que passa por mecanismos de avaliação, mecanismos que, inclusive, permitiram que ela ganhasse a dimensão e a implantação nacional que hoje ela tem. A pós-graduação começa de forma a... Esse tipo de processo de avaliação da pós-graduação começou há 40 anos atrás, há 4 décadas. Né? Com mudanças ao longo do período, houve um momento em que a avaliação era de 3 em 3 anos, a partir da quadrenal passada passou a ser de 4 em 4, enfim, com mudanças pontuais, mas a existência desse sistema de avaliação já vem de longo tempo. E esse desmonte do papel regulatório do Estado não acontece apenas na educação e nem tampouco especificamente na pós-graduação. Acontece na área ambiental, acontece na política indígena, acontece... enfim, acontece na próprio sistema de saúde. Nós estamos... A CPI está rolando e mostrando um pouco de tudo que vem acontecendo com relação à questão da compra de vacinas. Isso não vem, inclusive, apenas desse governo, isso já vem de antes. Houve tentativas no sentido de minar o papel do SUS, né? Inclusive o nome de um deputado paranaense que está muito em voga teve um papel importante nesse processo de tentar colocar em pauta, sobretudo, exercícios privatistas, e, no fundo, é isso. A quem que interessa minar o sistema de avaliação e minar a pós-graduação, e deixar de haver um órgão e áreas que regulem o funcionamento da pós-graduação. Interessa para aqueles setores que vem na pós-graduação um mercado a ser conquistado. Isso é claro que na área de história é muito menos evidente, porque não é das áreas mais rentáveis, mas tem áreas que são rentáveis, no sentido de que é possível, com um investimento mínimo, criar pós-graduações pagas e ter um retorno e lucro com isso, só que aí não interessa ter qualquer forma de regulação mais próximo. Né? Outro aspecto disso, que felizmente, pelo menos por enquanto, foi afastado, foi a proposta que partiu de certos setores do governo, do atual governo, de fusão da CAPES e do CNPq, que são agências que têm
papéis diferentes no sistema de ensino-pesquisa no Brasil. E essa fusão, certamente, não seria em benefício da ampliação em termos de recursos e em termos do bom funcionamento dessas agências. Houve ainda um grupo que foi quase que um gabinete paralelo, para usar um termo em voga também, que foi um grupo de estudos fora da estrutura da CAPES e fora da participação das coordenações de área e das instâncias da CAPES, que foi formado pela presidência, e era um grupo de trabalho que propunha uma mudança no Plano Nacional de Pós-Graduação, que é o que rege todo o sistema de pós-graduação. Esse grupo de trabalho corria à margem, né, apresentou um relatório final que, entre as outras coisas, propunha o enxugamento das áreas, ou seja, através de fusões. Então, a história, por exemplo, deixaria de estar representada como área na CAPES e passaria a haver uma representação única da história e geografia, ou seja, nós voltaríamos aos anos 1950. Haveria o fim do qualis periódicos, haveria a adoção de critérios únicos para as diferentes áreas, ou seja, que há um forte lobby nessa direção, de que não reconhecer o que é óbvio, que a lógica que rege diferentes áreas não é a mesma, né? E por aí vai. E, ao mesmo tempo que isso, nós tivemos também um processo de considerável instabilidade administrativa. Se nós formos contar desde o início desse quadriênio, é claro que houve a mudança de governo, então, em parte, isso se explica, nós já estamos no quarto presidente da CAPES e 3 diretores de avaliação nesse período. Ou seja, isso, obviamente, não contribui, essa instabilidade administrativa não contribui para o bom funcionamento do sistema. E ainda um outro aspecto que desculpe, eu queria apontar, que é uma cultura da CAPES de que, em parte, é o que inspira um pouco essa ação judicial, de que toda ficha, que a cada 4 anos tem que se reinventar a roda, de certa forma, né? Então, de que mesmo a ideia que vem sendo colocada desde o início desse quadriênio, de que essa ficha atual seria uma espécie de ficha de transição para uma outra ficha em que a dimensão da chamada avaliação multidimensional teria maior presença do que tem hoje. Ela tem já em algum grau. Essa discussão é uma discussão que ainda vai render um pouco. Há várias coordenações de área que hoje defendem, não quer dizer que isso se prevaleça, mas há várias coordenações de área, inclusive nós, que hoje defendem que a CAPES deveria, pelo menos, no próximo quadriênio, avaliar exatamente em que medida a atual ficha funcionou, deixou de funcionar, fazer as adequações necessárias antes de novamente mudar a ficha toda. Então, como eu disse antes, na avaliação atual, a ficha tem pontos de semelhança e algumas diferenças com respeito à ficha de avaliação da quadrienal passada. A mais óbvia é que a ficha passada tinha 5 quesitos e era considerada uma ficha muito complicada por vários programas, por várias coordenações de programa, e, inclusive, por reivindicação desses programas,
essa ficha foi, de certa forma, simplificada no seu desenho. Quer dizer, ao invés de ter 5 quesitos, passou a ter apenas 3, mas manteve, como eu dizia antes, vários daqueles aspectos cobrados na ficha da avaliação anterior, da quadrenal passada. Ou seja, questões com relação à infraestrutura, perfil dos programas, etc., etc. Né? Tudo aquilo que eu já disse. Talvez a mudança mais clara, inclusive, aparece um pouco na questão do impacto na sociedade, que já existia na ficha passada, mas que introduz alguns elementos de avaliação multidimensional, que é o item 3, que é no quesito 3 da ficha, e particularmente nos itens 3.2, impacto econômico, social e cultural do programa, e o item 3.3, internacionalização, inserção local, regional, nacional e visibilidade do programa. Esses são os pontos que talvez tenham mais... que começam a introduzir a chamada avaliação multidimensional, mas que não levam isso às últimas consequências. Que é fundamentalmente partir do pressuposto que um programa pode, por exemplo, ter uma internacionalização deficiente, mas, por outro lado, ele compensa isso por uma inserção local, regional ou nacional muito significativa. Né? Que haja... Isso seria levar a avaliação multidimensional às últimas consequências. Mas, no fundo, essa ficha ficou numa espécie de nem cá nem lá. Ela aponta para isso, mas não leva às últimas consequências. As últimas consequências seriam, por exemplo, que nós pudéssemos considerar que um programa pudesse chegar a 6 ou 7, não em virtude da sua internacionalização, como é hoje, e que era na quadrenal passada e que continua na atual, mas, por exemplo, por sua inserção local, regional ou nacional. Mas a grande mérito, digamos, da atual ficha, que reflete uma demanda, que era uma demanda muito presente em todas as áreas, que essa é uma avaliação não menos trabalhosa para os coordenadores que a anterior, para os coordenadores de programa. Foi uma avaliação extremamente trabalhosa, em volume de coisas para preencher, mas uma avaliação bem menos quantitativa e mais qualitativa. Quer dizer, porque uma das grandes críticas feitas ao programa, à ficha, perdão, e a avaliação e a filosofia da avaliação anterior era de que era, sobretudo, uma avaliação produtivista. Então, isso foi em grande parte mudado, quer dizer, há ainda dimensões quantitativas, mas há muito mais espaço para uma avaliação qualitativa. Inclusive, cresceu significativamente o espaço que o coordenador de programa tem para contextualizar por que o programa funcionou dessa ou daquela maneira, por que produziu mais ou menos, inclusive explicações do tipo que frequentemente mudam o resultado do programa numa quadrenal. Por exemplo, um índice muito elevado de aposentadorias, uma renovação muito brusca do quadro, tudo isso pode impactar, e na maior parte das vezes impacta a produção do programa. E agora os coordenadores têm mais espaço, têm mais condições de deixar claro essas circunstâncias para avaliação. Outro aspecto que me parece importante nessa quadrenal, e nesse aspecto eu acho que houve
claramente um salto qualitativo com relação ao que era feito antes, que é o quadros periódicos. Uma das principais mudanças o que acontecia no Qualis, e que nos quadros anteriores, e particularmente no último Qualis de 2013 e 2017. Eram utilizados critérios como as boas práticas editoriais e a presença de indexadores para a classificação de periódicos. Que é um bom ponto de partida. Porém, a nossa tentativa, eu digo, da área de história, de tentar preservar critérios exclusivamente como esse, não foi bem sucedida, e nós tivemos que adotar um indexador. Né? Tivemos que adotar uma forma de verificação de fator de impacto. Esse, inclusive, modelo, quando houve o seminário de meio termo, logo em 2019, ainda se usou, quando houve tal Qualis experimental, que inclusive vazou, nunca foi oficialmente divulgado pela CAPES, o critério que prevaleceu ainda foi esses critérios de 2013 e 2017. Né? Porém, a partir a grande mudança com relação já nesse seminário de meio termo de 2019, a grande mudança com relação ao 2013 e 2017 foi menos na questão dos critérios, mas da introdução do Qualis único. Por aquilo que a CAPES chama de área-mãe. O que acontecia nos Qualis anteriores, até a quadrenal passada? É que a área, a classificação de um periódico era dado pela área independente desse periódico pertencer ou não àquela área. Então, o que acontecia, em termos práticos? Um colega que publicasse numa revista de antropologia ou numa revista de sociologia, o Qualis dado para essa revista pela área de história, portanto, a classificação do periódico, seria inferior. Havia uma espécie de punição se alguém publicasse fora dos periódicos da área. Isso é extremamente problemático, particularmente para aqueles programas e aqueles colegas que trabalham em áreas fronteiriças. Né? Por exemplo, os colegas que trabalham com história ambiental, os colegas que trabalham com história da saúde, etc., estão em áreas que são áreas fronteiriças e que frequentemente publicam em periódicos de outras áreas, então, e que eram prejudicados com esse tipo de sistema. Em 2019, já funcionou o Qualis único, ou seja, prevalece o Qualis, prevalece a avaliação do periódico dado pela área de origem. E como era medida a área de origem, ainda que a gente possa discutir até que ponto isso funciona ou não, em princípio, era considerada a área de origem aquela em que, no período X de tempo, mais docentes permanentes de determinada área publicaram. No novo Qualis, que acabou, que é o que esperamos, possa ser divulgado em algum momento, que foi finalizado já pela área, mas que a CAPES ainda não divulgou, prevaleceu, portanto, o que ocorreu foi justamente o uso do Qualis único. Então, não vai mais haver esse negócio de que quem
publica em periódicos que não são da área de história sejam, de alguma forma, prejudicados por isso. Porém, o que aconteceu nesse Qualis é que a área se viu obrigada a adotar, como eu disse antes, a adotar um fator de impacto. Como isso foi feito? Havia uma pressão para que nós adotássemos os Scopus, o Web of Science, enfim, que são os usados pelas áreas ditas paradigmáticas, as ciências da natureza, enfim, matemática, química e outras, a medicina, a biologia, enfim, há várias áreas que adotam esses indexadores, que são indexadores privados que têm um perfil que beneficia os periódicos publicados por determinados grupos e beneficia os periódicos de língua inglesa. Então, que eram, para a área de história, seriam indexadores extremamente problemáticos. Então, como nós chegamos ao qual seria o indexador, já que nós seríamos obrigados a adotar menos prejudicial para a área de história? Nós conversamos com o Fórum de Editores da ANPU e chegamos, inclusive por meio de testagem de diversos indexadores, chegamos à conclusão que o que era menos prejudicial para a área de história era o H10 do Google, ou seja, o periódico será avaliado sobre 10 anos de publicação. Várias áreas das humanidades adotaram o H5, porém, para o caso da história, os resultados costumam ser num prazo mais longo. Então, nós vimos que mesmo entre o H5 e o H10 era mais favorável, era mais próximo do que é a realidade da nossa área do que o H5, que é feito sob 5 anos, que acabou sendo adotado. Um outro aspecto que foi possível adotar e que é fundamental para fazer a distinção é a possibilidade da gente adotar critérios, réguas diferentes para diferentes realidades. Eu vou tentar explicar isso de forma muito rápida. Então, nós adotamos um sistema de uma divisão em 3 grupos em função de língua ou região de publicação. Porque se a gente pegar, por exemplo, o que nós chamamos do grupo IA, as ibero-americanas, que são, enfim, América Latina, Brasil, Espanha, Portugal, a cultura de publicação e de citação na área de história nesses periódicos desses países é muito similar. Então, os resultados são muito similares. Por outro lado, se a gente pegar os periódicos de língua inglesa, que é outra das classificações que nós fizemos, dos países de língua inglesa, quer dizer, não basta ser um periódico de língua inglesa, ele tem que ser um periódico de língua inglesa publicado num país de língua inglesa, né? Eles têm, há muito mais tempo, uma cultura de citação de artigo, que é menos enraizada no caso da nossa área no Brasil e nos países latino-americanos e mesmo na Península Ibérica. Então, se a gente pusesse as revistas dos países de língua inglesa e as ibero-americanas julgadas pelo mesmo critério, os periódicos nossos seriam muito prejudicados, porque o índice de citação em periódicos com a American Historical Review é extremamente alto, muito mais alto do que qualquer coisa próxima que nós temos aqui, né?
Então, nós adotamos justamente essas 3 modalidades, essas 3 que foi ibero-americanos, países de língua inglesa e outros que eram todos demais, porque a gente não podia fazer uma subdivisão infinita em categorias. Nós podíamos usar até 3, e foram essas 3 que nós usamos. Bom, quais foram os principais ganhos desse quadriênio, no meu entender? E que eu espero que possam ser preservados se a avaliação, a continuidade da avaliação, do processo de avaliação, for assegurada. Em primeiro lugar, o fortalecimento da atuação dos colégios. Os colégios reúnem digamos, as grandes áreas, né? O Colégio de Humanidades, o Colégio de Ciências da Vida e o Colégio de Exatas, né? Que são os 3 colégios em que se divide a CAPES. Então, houve um fortalecimento do papel dos colégios, e é preciso ser dito que a diretora da DAV, que veio do governo passado, que veio ainda do governo Temer, e que permaneceu por parte desse governo, que foi a professora Tônia Bal, teve um papel fundamental para assegurar a atuação dos colégios, de considerar os colégios como uma instância deliberativa dentro da CAPES, e não simplesmente um espaço eventual de reunião. Ainda que, em última instância, os colégios podem propor coisas, podem tirar posições, mas quem decide, de fato, são as instâncias superiores, ou seja, o CTC, que é o Conselho Técnico Científico da CAPES, e, acima do CTC, o Conselho Superior da CAPES. Outro aspecto que foi um ganho fundamental, além do fortalecimento dos colégios, é que foi garantida, não foi uma coisa fácil, mas foi garantida que fossem observadas e asseguradas as particularidades das áreas. Foi isso que permitiu, por exemplo, que cada área moldasse o quadro periódico de acordo com o que lhes parecia mais adequado e mais propício para cada área. E, ao mesmo tempo, isso possibilitou também que o detalhamento da ficha de avaliação pudesse ser feito de acordo com as especificidades de cada área. Bom, outro aspecto que eu já mencionei, então vou passar rapidamente, é que as fichas passaram a ter um maior espaço para contextualização, para que o coordenador de pós possa explicar determinados processos do andamento do seu curso durante a quadrienal. Mas ao mesmo tempo, infelizmente, boa parte desses ganhos são ganhos muito mais consensuados e acertados do que propriamente assegurados em termos de normas. Então, nesse sentido, eles não são, mesmo quando são assegurados por normas, eles podem ser reversíveis, mas numa situação desse tipo, eles são ainda mais frágeis, ou seja, nós não sabemos até que ponto esses ganhos poderão vir a ser revertidos, e há, claro, como eu já disse antes, vários interesses nessa direção. Isso depende muito, é claro, da correlação de forças, da capacidade de pressão da área, da capacidade da área se articular com outras no sentido de assegurar esses ganhos. Com respeito à próxima avaliação, como eu já disse antes, né, pelo menos no Colégio de Humanidades, há uma percepção majoritária de que
pelo menos nas suas grandes linhas, a modalidade, o desenho da avaliação atual deveria ser preservado para a próxima quadrenal. É claro que sempre é possível fazer ajustes, inclusive ajustes de ordem técnica que teriam que ser feitos, em termos de inserção de dados. Não faltaram problemas já nesse início de avaliação com relação à questão da inserção de dados, tanto quando os coordenadores foram inserir como no próprio processo da avaliação. Então, há certamente coisas que podem ser aperfeiçoadas nessa dimensão, mas o ideal seria que esse desenho geral fosse preservado. Bom, então, alguns pontos de preocupação, e eu aí me encaminho para o fim, que eu já falei demais, né? É a questão da sucessão das coordenações de área, que, em tese, deveria ocorrer em abril de 22, mas que, inclusive, cria um problema de ordem jurídica, que nossos mandatos terminarão em abril de 22, porém, e sobretudo agora com essa nova suspensão da avaliação, a chance da avaliação estar totalmente concluída, inclusive com recursos julgados, etc., em abril de 22, é nula. Ou seja, então há um problema jurídico que provavelmente os mandatos dos coordenadores, das coordenações, os coordenadores e seus adjuntos, terminarão sem que a avaliação tenha terminado, e eu não sei bem como a CAPES vai lidar com isso. Provavelmente uma extensão por 1 ou 2 meses, eu não sei ainda qual será a solução. E o segundo aspecto da preocupação é se, de fato, a CAPES vai respeitar as indicações feitas pelos programas para a futura coordenação, né? Como não é segredo para ninguém, no início dessa quadrenal, houve a indicação dos coordenadores de área, houve uma votação na nossa área, e a CAPES resolveu desconsiderar aqueles que, em princípio, estavam, de fato, disputando a indicação. Havia 2 candidaturas claramente disputando essas indicações, e excluiu essas candidaturas e passou a chamar os seguintes da lista, né? Então, quando eu fui chamado, eu não sabia como proceder, né? Consultei a Ampul, consultei vários programas, consultei meu próprio programa, consultei, inclusive, aquele que se supunha tivesse sido candidato vitorioso pela área. Eles me disseram, bom, no atual contexto, o melhor é assumir, apesar ou seja, isso, a CAPES não respeitou essa indicação do mais votado. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso aconteceu no governo Temer, foi ainda em 2018, mas não era a primeira vez que isso acontecia, inclusive aconteceu em governos anteriores. Então, isso de não respeitar a indicação da área. Isso é um motivo, evidentemente, de preocupação em termos de como será a sucessão da atual coordenação. E a outra, essa talvez ainda muito maior preocupação, é a eventualidade de reeleição do atual governo. Quer dizer, nessa hipótese que não pode ser de todo descartada, isso significaria que todos os problemas e as ameaças ao sistema não só persistiriam, como tenderiam a se agravar, e
que representa, inclusive, uma ameaça à própria sobrevivência da CAPES, tal como ela hoje, com o perfil que ela tem hoje. E ainda, como preocupação, apesar das decisões que garantiram o qualis periódicos moldado em função das necessidades das características de cada área, há setores fortes que pressionam no sentido de um qualis que seja seguindo aqueles parâmetros que são adotados para aquilo que meu colega coordenador de área da ciência política costuma chamar das ciências paradigmáticas, ou seja, as ciências exatas, a ciência da vida, etc. Então, aí, de fato, para concluir, já vai quase uma hora de fala, quais as formas para resistir às mudanças que são prejudiciais à área e garantir, em alguma medida, sua autonomia? Em primeiro lugar, a necessidade de, em todo momento, reafirmar e fazer defesa intransigente de que há diferenças entre as áreas ditas não paradigmáticas, ou seja, fundamentalmente as ciências humanas, e as humanidades de forma mais ampla, e as demais áreas, que há formas específicas de comprovação científica e de avaliação da produção que vai mudar de área para área. Isso é um combate que tem que ser mantido e reafirmado a todo momento. Eu sei que isso não acontece, esse problema não acontece apenas dentro da CAPES, não acontece apenas no campo mais amplo. Eu sei que muitas vezes, dentro das próprias universidades, há certa incompreensão entre as diferentes áreas sobre como, de fato, é feito o processo, como há especificidades que marcam cada área, e como é realizado a comprovação científica dentro de cada área. Segundo aspecto, que foi algo que foi o tempo todo preservado nessa última quadrenal, é de manter a política de discutir coletivamente, via fórum, mas não só via coordenadores, tentando englobar, inclusive, os programas, que, por maior parte das vezes, boa parte dos docentes ficam alheios a essas discussões, no sentido de discutir quais são os pontos fundamentais para a área no processo de avaliação. O que nós precisamos que seja assegurado, nós como área. E aí, nesse sentido, é claro, a mobilização e a participação mais incisiva dos programas, e não apenas da coordenação ou da comissão de pós-graduação, e da mobilização do Fórum dos Coordenadores da AMPU e das outras instâncias da AMPU, para assegurar esse processo. Manter cobranças de posicionamento das pró-reitorias. Então, internamente, as universidades, é preciso pressionar também as pró-reitorias, inclusive, em benefício das pró-reitorias, é preciso ressaltar que houve uma nota dos pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, da coordenação do diretório, perdão, acho que é esse o termo, de pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, soltou uma nota mostrando, muito boa, muito incisiva, mostrando como seria importante a retomada do processo de avaliação em curso e como a suspensão é prejudicial para o sistema, para a pós-graduação como um todo. E aí isso passa também por construções de alianças, quer dizer, é preciso construir alianças com outras áreas de humanidades e buscar formas de ação coletiva. Um dos recursos para
passíveis para essas formas de ação coletiva, e não só das humanidades, mas também para outras áreas. São, no caso das humanidades, o FCH, que é o Fórum das Ciências Sociais Aplicadas, Humanidades, etc. O título é enorme, eu nunca lembro inteiro, né? A SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, etc., que são instâncias importantes e que têm um papel e que têm uma voz que, de fato, podem ir além, em termos de impacto, daquilo que as áreas isoladamente podem fazer. Então, o quadro é esse. Eu fico à disposição de vocês para comentários ou eventuais perguntas, né? Infelizmente, não é o quadro tão róseo como nós gostaríamos, muito pelo contrário, mas tem sido assim durante essa última quadrenal. Então, nós, de certa forma, já estamos acostumados a ter que lidar com esse tipo de situação. Ok, muito obrigado, então, Natália, pela exposição. Eu acho que foi muito importante, né, para a gente ter aí uma visão ampla da conjuntura do momento que nós estamos vivendo. Eu acho que é importante para os colegas do corpo docente do programa que estão aqui, também colegas de outros programas, os nossos alunos, né, do mestrado, e mesmo os alunos de graduação, né, que estão participando também, para já terem uma ideia aí, uma visão de como anda, né, qual a situação e quais são as necessidades dos programas de pós-graduação. Então, eu queria passar para a parte das questões. Eu acho que a gente poderia fazer uma coisa dupla aqui. A gente poderia tanto levantar a mão para as perguntas que forem feitas em áudio, e se alguém se sentir mais à vontade por fazer a pergunta por escrito, pode escrever no chat, e daí a gente vai acompanhando. E se nós tivermos várias perguntas, a sugestão seria a gente fazer blocos, né, para a gente otimizar o tempo. Então, está aberto para as inscrições aí. Vamos lá, Alessandra? Obrigada, Sérgio. Boa noite, professor Cláudio, prazer revê-lo, né, recebê-lo aqui no nosso programa. Então, eu gostei muito da sua fala, professor, porque o senhor fez... Eu não vou chamar de senhor, tá? Você é muito jovem para ficar chamando de senhor, tudo bem? Não, nenhum problema, não, mas o que eu sempre digo, eu sou da área de história do trabalho, todo mundo se trata por você, ninguém se trata por senhor, então é uma área absolutamente igualitária, então nada de hierarquias que não tem sentido, sobretudo entre colegas. Sim, verdade. Professor, eu gostei do seu balanço, porque eu acompanhei esse processo, né? Então, eu entrei na coordenação do PPGH no segundo semestre de 19 e fui acompanhando os fóruns. Então, isso eu posso dizer que essa ficha de avaliação, embora ela não seja perfeita, me parece muito melhor do que o que a gente tinha antes, né? Ela me parece muito mais democrática nesse sentido, né? E foi um alento para os programas jovens como o nosso, né, que ainda estão naquela base da pirâmide, né, e isso é uma coisa importante para falar, porque você sempre falou nos fóruns, e isso sempre foi muito estimulante para nós, né, motivador de que havia uma perspectiva da área de mudar essa figura piramidal, né, que compõe a área de história, e você sempre disse que essa figura piramidal, ela é uma coisa meio sui generis, né, nas áreas da CAPES, né, então, assim, e isso sempre nos estimulou muito, você sempre falou que seria muito importante, né, que a gente desmontasse essa figura piramidal, porque o que acontece na área de história, nós temos pouquíssimos programas lá, nota 6 e 7, alguns programas nota 5, e a grande base, né, são os programas nota 3 e 4. E a dificuldade é que a gente não consegue, né, dificilmente essa estrutura se modificou nos últimos anos. E você sempre falou isso, da importância da gente tentar investir na mudança dessa figura, né, que seria muito mais interessante que os programas nota 3, por exemplo, fossem os programas novos, que estão
começando a sua trajetória, né, e é um tempo de consolidação. Então, isso para nós sempre foi muito estimulante, e eu acho que a maioria dos programas trabalharam, nós que estamos na base, se empenharam e trabalharam com muito afinco durante esse quadriênio para mudar isso. E a ficha que foi sendo discutida ao longo do quadriênio, né, ela também, eu acho que ela proporciona isso, de certa forma, né, que a gente saia dessa figura, né, tão maléfica, me parece, né, para a nossa área. Então, é muito interessante, tem sido... Agora, a gente chega no final da avaliação com esse atropelo todo, né, professor? Né? E aí isso gera uma insegurança muito grande, né, em todos nós. Eu acho que não só nos programas que estão na base, mas em todos os programas. Então, essa é uma situação bastante difícil, que a gente não sabe como resolver. Bom, a gente está, de certa forma, atados agora. Temos que fazer ações, obviamente, propositivas e pressionar, né, mas é uma situação bastante delicada para todos nós. Eu queria ouvir de você um pouquinho como é que está lá dentro da CAPES, principalmente entre os colégios, né, essa disputa, como é que os colégios estão se posicionando em relação a essa suspensão da avaliação? Porque eu imagino que a área o colégio de humanidades, né, pelas notas que a gente tem acompanhado, todo mundo, né, está pedindo a manutenção, né, da avaliação. Mas como é que os outros colégios estão se posicionando? Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso depois. Obrigada. Vão ser várias perguntas, eu respondo no final. Como é que você está pensando nisso? Por enquanto, nós estamos só com essa, então acho que... Bom, então vou responder direto. Obrigado, Alessandra. Duas considerações. Uma de caráter mais geral, a questão da ficha. A ficha, o desenho dela, obviamente, não é a área de história que faz. E nosso peso nisso, nós somos uma em 49 áreas. Então, uma comissão propôs essa ficha, foram feitos ajustes aqui e ali, mas o desenho da ficha, fundamentalmente, foi aquilo que foi votado pela maioria das áreas. Né? O detalhamento é o que a gente... aí sim a área pôde fazer em conjunto com os coordenadores de pós, de pensar como a gente traduziria cada um daqueles itens. A gente, para usar uma imagem que frequentemente uso na CAPES, a gente fala do lado esquerdo da ficha e do lado direito. O lado esquerdo são as coisas fixas, o lado direito é o detalhamento feito pela área. Né? E aí a questão acho que tem duas coisas aí. Uma, a questão da distribuição de classificações dos programas. Não é que não exista uma estrutura piramidal em outras áreas, é que na nossa, a ponta da pirâmide era bem mais estreita que de outras. Né? Isso era defendido. Não vou entrar muito na polêmica de porquê disso, mas, enfim, eu não vejo razão para isso. Né? Isso foi dito desde o início. Porém, há toda uma série de questões que estão em jogo, que são inteiramente independentes da vontade de nós, coordenação de área e avaliadores, que há uma pressão de parte e que é aceita por algumas áreas de que essa deveria ser uma avaliação, em virtude da questão da pandemia, etc., não punitiva. Que tem uma implicação problemática. Quer dizer, não é que nós tenhamos uma perspectiva punitivista, né? Apesar de que há situações que a gente se pergunta... Porque, por exemplo, tem coordenadores, eu vou dizer isso abertamente, que simplesmente não enviaram os anexos da produção. Por que razão, eu não sei. Tem programas que não fizeram isso. Não é um ou outro que faltou, alguns que faltaram. Não, nenhum.
Aí eu chamaria tiro no pé, né? Mas, independente disso, vai ser muito difícil convencer a CAPES que, se ninguém desce, alguém pode subir. Eu não sei como vai funcionar isso em termos práticos. Nós vamos avaliar, vamos seguir com a avaliação assim que tiver. Mas o problema dessa ideia de que teve a pandemia, tudo permanece como igual, isso eu acho que é uma ducha de água fria, inclusive nos programas que estão investindo para subir de classificação, que é uma demanda perfeitamente legítima. Então, francamente, eu não posso dizer como isso vai se desenrolar. Então, essa é a primeira questão. Com relação à atitude das áreas nós fomos convidados, ainda que nós não tenhamos voz, nem voto, muito menos voto, para participar da reunião do CTC que ocorreu ontem e anteontem. Então, eu pude acompanhar que apenas cada colégio tem apenas 6 representantes no CTC, né? Eu pude acompanhar as discussões e o posicionamento geral das áreas, e não houve nenhuma manifestação diferente disso, tem sido no sentido de preservar a avaliação em curso, de tentar levá-la adiante. Eu não sei, por enquanto, o que a CAPES, a orientação que a CAPES nos passou, e é o que o CTC adotou, foi no sentido de dar os elementos para responder, porque o juiz mandou uma lista de perguntas infinita, né? Inclusive em que, evidentemente, ele não sabe muito a diferença entre o que são indicadores, que são dados previamente, e o que são critérios que são moldados ao longo da... Inclusive porque a nossa avaliação, como não poderia deixar de ser, é uma avaliação comparativa. Você compara um programa com relação a outro. Você não tem uma espécie de modelo de tipo ideal do que seria o programa. Você pode até ter alguns parâmetros do que seria o programa 7, do que seria o programa 6. Você tem alguns parâmetros, porém, é na comparação entre os programas que você, de fato, faz a classificação. Então, os critérios últimos do processo de avaliação vão ser moldados na própria avaliação, né? E o juiz não parece entender muito isso, mas, enfim. Há, inclusive, que é um problema infinito, né? Que não tem solução. É o problema de pessoas usarem as mesmas palavras com significados completamente diferentes e sem entender o que aquele termo quer dizer em determinado contexto. Então, há todo esse lado de vocabulário que teria que, inclusive, ser explicado para o juiz na resposta a essas questões, para que não ocorram mais mal entendidos do que aqueles que já são frequentes, né? Então, a posição, por enquanto, das áreas é de apoio a que a avaliação termine, mas me parece que a estratégia, apesar de que não houve uma manifestação clara da direção da presidência da CAPES sobre qual é a estratégia jurídica a ser adotada, aparentemente o que está sendo feito é preparar a resposta ao juiz, mas aparentemente não vão tentar caçar essa liminar. O que me preocupa, porque isso pode significar um adiamento, porque o prazo dado pelo juiz é 30 dias. 30 dias eu não sei se eu terei os mesmos consultores que já se comprometeram com o calendário X, se o calendário for Y. Então, o desastre é total. Eu já não esperava tirar férias, nem nada do tipo, mas
isso tem um impacto significativo sobre a avaliação, né? Sobre o funcionamento da avaliação, até de conseguir compor as comissões, de recompor as comissões a essa altura. Então, o quadro no momento é esse. Ok. Estamos sem novas perguntas. Vou aproveitar para fazer as minhas. Então, Batalha, se você achar que é muito exercício de futurologia, não precisa responder. Mas duas preocupações que eu tenho, né? Uma mais geral e outra mais específica. Eu sou da área do ensino de história e a gente ficou bastante decepcionado, porque a gente teve, no comecinho, né, da década dos anos 2000, a gente teve uma mudança de governo da FHC para o Lula, e as políticas educacionais, a gente achou que elas fossem ter uma reversão, porque as políticas do FHC eram políticas bastante voltadas, né, aquelas perspectivas neoliberais, e isso não aconteceu. E eu tô começando a ficar preocupado agora, né, caso a gente tenha efetivamente uma mudança de governo, se essa reversão do desmonte do Estado vai também atingir, no caso, a CAPES. Então, assim, seria pedir para que você fizesse uma avaliação a partir da sua percepção, se essa perspectiva de desmonte ela está concentrada principalmente no governo, e aí, se mudando o governo, a gente não tem mais essa força tão grande, ou se o lobby das particulares, né, ou de, enfim, de outros interesses aí extra-estado é mais forte e poderia talvez continuar tendo uma influência grande sobre o governo. E a segunda é sobre a questão do Qualis Livros, né? Se na tua perspectiva, no médio prazo, a gente consegue continuar resistindo no sentido de continuar dando uma pontuação significativa para os nossos livros, sendo que outras áreas, né, que têm tido mais poder dentro da CAPES, têm abandonado essa perspectiva. São várias perguntas, eu vou tentar dar conta. Se eu esquecer alguma, depois você me lembra. Vou começar pelo dos livros, né? Cada área pontua e classifica aquilo que julga pertinente para a área. Então, nós, por exemplo, na área de história, pontuamos apenas os livros e no caso dos periódicos, pontuamos o periódico. Nós não avaliamos individualmente o artigo. Felizmente, porque seria uma loucura total. Só para vocês terem uma ideia, no quadro de periódicos atual, nós estamos mexendo com o universo de 2.500 e poucos livros de periódicos. Imagina se a gente fosse pegar por artigo, o que isso representaria. Então, tem áreas, por exemplo, que pontuam evento, que pontuam, enfim, coisas mais diversas. Patente, não tem muito sentido para a área de história, apesar de que, eventualmente, nos programas profissionais, você pode ter patentes para programa, para softwares, para coisas do tipo. Não é algo que seja muito significativo para o conjunto da área, né? Então, nós nós pontuamos apenas os livros, em termos de avaliação qualitativa, de fato, você fazer uma avaliação do livro, e para isso, por isso que eu dizia antes, que o livro que não é mandado anexo para a gente, não há aspectos que não dá para avaliar, então ele já sai com a pontuação mais baixa possível, né? Não é zerado, mas, enfim. Então, enfim. No caso dos produtos técnico-tecnológicos, chamados PTT, como isso é algo relativamente novo na área, quer dizer, os programas profissionais são uma novidade, o crescimento deles, etc., que é sobretudo onde os PTT tem mais significado, tem mais peso. Nós elencamos, cada área podia elencar 10 tipos de PTT que seriam considerados, foi o que nós fizemos, né?
que vai desde organização de exposição, enfim, editoração, acho que tradução está nesse bolo também, eu não vou lembrar os 10 de cabeça, mas enfim. E deixamos outros que são tão do dia a dia nosso, que não tem sentido como dar parecer, de fora, né? Porque hoje a gente pegou os que nos pareceram mais significativos. E para esse caso, o que vai se fazer é verificar, isso vale mais especialmente os programas profissionais, em que medida aqueles PTT são coerentes com a área de concentração, enfim, com o perfil do programa, a área de concentração, as linhas de pesquisa, etc. Então, não vai ser feita uma avaliação, não vai ser dada uma pontuação, vai ser simplesmente verificar qual é o percentual de professores, no caso dos programas profissionais, que tiveram PTT e qual é o grau de coerência com o programa em que estão inseridos, esse tipo de questão. Então, eu não creio que... Eu não saberia dizer, é claro que é um exercício de futurologia, mas não creio que isso vá mudar, porque mesmo dentro das áreas ditas paradigmáticas, por exemplo, ciência da computação dá um peso enorme à comunicação em congresso, né? E para nós é tipo feijão com arroz, né? Então, para eles, certas coisas têm peso que para outras áreas tem menos. Quer dizer, organizar o congresso é uma coisa, apresentar a comunicação é, digamos, o beabá do dia a dia da área, de certa forma, né? Então, eu não vejo, pelo menos nesse aspecto, a possibilidade de mudança. Com relação às mudanças de políticas, as pressões, eu acho que independem dos governos, certo tipo de pressão. Existe um lobby eu não diria das privadas, porque eu acho que há privadas e privadas, né? Mas, sobretudo, daquelas universidades de absoluto segundo, terceiro time, voltadas, sobretudo, montadas como organizações de, enfim, com empreitadas comerciais, né? E que querem, obviamente, se puderem, em determinadas áreas, que não tenha que investir em laboratório, que não tenha que investir em biblioteca, que não tenha que fazer nada, e ponha professores mal pagos, criar uma pós-graduação paga, é um filão que interessa, né? É claro que isso funciona em áreas como administração, contabilidade, direito, muito mais do que na nossa, digamos que as chances disso prosperarem, pelo menos prosperar, é um pouco difícil. Então, há pressões desse tipo, há, inclusive, eu nem sabia disso, mas soube recentemente que há pressões para criar uma Câmara voltada para a pós-graduação no MEC. Isso significaria, em última instância, tirar da CAPES e do processo de avaliação a última palavra, tanto no sentido de criação de cursos, de criação de novos cursos via, né, da PCN, como, inclusive, poderia afetar o próprio processo de classificação de cursos. Isso seria, no meu entender, desastroso, né? Mas eu não acho que esse tipo de pressão necessariamente vá mudar com a mudança de governo. Eu tendo a achar, nesse aspecto, talvez eu seja um otimista, que qualquer governo que não esse tenderá a ser menos nefasto em termos de políticas educacionais. Quer dizer, se a gente pensar, inclusive, outro dia eu comentei isso, por incrível que pareça, os 3 ministros de educação desse governo, que são todos os 3, foram professores universitários,
conseguiram ser pior que o pior político como ministro da Educação. O que é inacreditável. Né? Quer dizer, você ter professores universitários encarregados de destruir, de certa forma, de estar inserido num projeto de destruição, de desmonte da educação e das políticas públicas voltadas para a educação. Perfeito. Eu estou entendendo aqui, não tem mãozinhas, né? O chat também não tem informação aqui de perguntas. Então, eu estou entendendo que não temos novas perguntas. Então, nesse sentido, acho que nós podemos encaminhar para a conclusão. Novamente, agradecer muito ao professor Cláudio Batalha por essa noite que a gente pôde discutir, disseminar, conversar um pouco mais sobre os conhecimentos aí em relação ao processo de avaliação da pós-graduação, especificamente o processo de avaliação da história, né? Uma reflexão bastante relevante, é um momento importante para a gente também, até na perspectiva do programa de se autoavaliar, né, e disseminar esse conhecimento de como que nós somos avaliados. Afinal, isso é o que dá legitimidade, né? A gente ser avaliado é que nos dá a legitimidade de avaliar também. Então, é por aí mais ou menos que a banda vai tocando. Então, agradeço muito a todo mundo que participou, agradeço muito ao professor Cláudio Batalha, e acho que podemos, então, dar a atividade por encerrada, e a gente não tem palmas, né, mas fica aí o nosso aplauso, o nosso agradecimento mesmo ao professor Cláudio. Sou eu que agradeço pelo convite, fico à disposição de vocês dentro do possível, e eu espero que a fala não tenha sido excessivamente técnica, que talvez dissesse mais respeito a quem está diretamente envolvido com o sistema de avaliação que para os demais. Mas aqui a gente envolve todo mundo, professor Cláudio. Pode ficar tranquilo que todo mundo tem que entrar na dança, tem que ajudar a resolver o problema. Então, muito obrigado e boa noite a todos, então. Até logo. Tchau, professor Cláudio. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, gente.